no céu, quando se perde estamos no inferno. Eles têm que se sentir representados no campo pelos nossos jogadores. E para se sentirem representados, é eles sentirem que nós damos tudo. Diferente daquele dia tenso em que os protestos deram o tom no Ninho do Urubu depois do jogo contra o Sporting Cristal pela Libertadores, desta vez um clima de tranquilidade na porta do CT. Os jogadores pararam para tirar fotos e receber o carinho dos torcedores. Fala, nação rubro-negra. Eric, 5 anos. Ele Aí, está galera, sempre por ali tudo sobre o nosso Flamengo. Com os ídolos. Todo mundo conhece aqui Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. As molecadas aí tirando foto com os jogadores. O Thiago Maia, Rodinei, todo mundo Esse é o conhece. Flamengo que nós queremos ver Pequeno torcedor jogando dentro de campo. E você então ama o Flamengo? Sim. Esse apoio no CT, os aplausos na arquibancada, mostram que aos poucos o Flamengo de Paulo Sousa está encaixando as peças. Cada vez estamos a ser mais consistentes, estamos a produzir, a ter um volume de jogo muito bom, estamos no caminho certo. E é assim que o time que já vem de 3 boas atuações convincentes vai recuperando a confiança. Nossa equipe está em evolução e aí, quando a equipe está compacta, está confiante, o individual sobe, aparece. Com certeza, isso aí. Cada jogo melhorando, evoluindo. Números na tela, cada vez mais Paulo Sousa. É isso que nós torcedor quer ver. Flamengo contra o Palmeiras em comparação a outros jogos do mês. Finalizações foi o segundo melhor jogo do mês, com 17. Duelos vencidos, o principal do mês de abril. Recuperações de posse de bola, o segundo. Ações com bola no ataque, o segundo. Passes permitidos por ação defensiva, o líder, né? A melhor estatística aí no mês de abril, né? São dados do mês de abril. André, estamos vendo o Flamengo em ladeira acima, tá? Para o alto e avante. Eu acho que depois das 2 últimas atuações, mesmo que não tenham sido 2 vitórias, dá para a gente afirmar que está acontecendo algo interessante no time do Flamengo em relação ao modo de atuar, as ideias apresentadas pelo Paulo Sousa quando ele chegou e aquilo que nós vemos em campo os jogadores fazerem. Então, acho que muito provavelmente é correto dizer que esses sinais deveriam ser evidentes já há algum tempo. A coisa demorou a encaixar. Passou pela derrota com o Fluminense na final do Campeonato Estadual, que é uma coisa que evidentemente foi digerida, está sendo digerida pelo grupo do Flamengo, pela torcida do Flamengo, de uma maneira bastante desagradável, mas bola na trave. Pensando no que é importante no calendário do Flamengo, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro no início, dá para entender e dá para perceber, dá para enxergar um time que está trabalhando melhor defensiva e ofensivamente. Agora, a amostra pequena, né? Foram 2 bons times que o Flamengo enfrentou no Campeonato Brasileiro até agora, nas 2 últimas rodadas. Não fez uma estreia tão boa fora de casa, venceu bem o São Paulo numa atuação bastante animadora e ontem jogou num nível bem alto. Não venceu porque enfrentou um dos grandes times brasileiros também. Você também acha que é o melhor momento do Paulo Sousa? Acho que isso a gente não tem muito como negar, né? Porque realmente é um momento muito pacífico. E olhando aquelas imagens dos torcedores tirando foto, os jogadores baixando o vidro, é simbólico pelo que a gente viu, né, na semana anterior com os torcedores organizados ali. E sem deixar nenhum torcedor bom jogo, com né? Crianças chegar para tirar foto ali com os atletas que estavam no treinamento. Né? Zupa, você consegue ver isso em campo? Você consegue ver o Paulo Sousa tendo muito mais domínio dos jogadores? Lembra quando a gente estava conversando perto da estreia do Flamengo na Libertadores contra o Sporting Cristal no Peru? Que a gente falava, olha, o Flamengo não pode não vencer. Né? O Flamengo tinha acabado de vir da derrota para o Fluminense no Campeonato Carioca, toda aquela pressão, a violência contra os jogadores do Flamengo, etc e tal. E assim, mais importante do que jogar bem é o resultado no Peru. O Flamengo precisava vencer para o Paulo ter um respiro para as coisas, para ele ter tranquilidade para fazer o que ele quer. E o Flamengo venceu. A partir dali as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis para ele manejar.
O André citou o jogo do Atlético Goianiense, que não foi de fato um grande jogo, mas aí o Flamengo vence o Tadieres jogando bem, Libertadores. O Tadieres é um time competitivo, é um bom time, embora seja um time pequeno no futebol argentino, mas é um time que joga. Ganha bem do São Paulo e empata bem com o Palmeiras num grande jogo. Então, se não é uma ascensão definitiva, né, e eu acho que a gente não tem elementos para cravar, olha, a partir de agora é evolução, porque as coisas vão acontecer, né? Empurrando o Flamengo mas do começo 3 ao jogos fim. sólidos na sequência é algo que o Flamengo não tinha feito ainda, contra adversários desse nível, encontrando uma base, melhorando tecnicamente alguns jogadores, facilitando o entendimento. Como disse o André na fala sobre o Roger, buscando uma conversão, uma convergência, aliás, entre o que ele gosta e o que o elenco pede, precisa, e a gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que a mudança do Everton Ribeiro é um grande sinal disso. Então, voltar com um trio de ataque, Everton, Arrascaeta e Gabigol, é um sinal de que ele também está entendendo o que o time precisa. Então tentar surfar nesse momento, surfar na tranquilidade, na confiança dos jogadores, no trabalho dele, porque essa sequência ela é muito importante até para a nossa discussão sobre o ambiente entre os jogadores e Paulo Sousa, a aceitação dos métodos do Paulo Sousa por parte dos jogadores. Então, quando eles veem as coisas acontecendo, é muito mais fácil para que as coisas continuem acontecendo. A gente viu aqueles gritos do Arão ali, né? Meio bravo, mas assim, tranquilo. Então, para o Paulo Sousa é tentar surfar nesse momento sólido e tentar acelerar a implementação do que ele acha. É hora de apoiar o treinador, o jogador, tá todo mundo aí. Pedro, né, que tem jogado muito pouco nos últimos jogos. Também certifica. Mas agora a gente está falando ainda dessa esteira, do empate de 0-0, da boa performance, da melhora de futebol. E André, eu tenho batido um pouco na tecla da história do público, né? Porque do 2019 cantado em verso e prosa para o Flamengo, a gente teve 2020 e 2021, que embora não tenham sido 2 temporadas completas de estádios fechados, a rotina de público, 70 mil pessoas, que nem ela não existiu em 2020 e ela não existiu em 2021. E isso me parece ser um componente fundamental para ver o elo de 2022 a 2019 sem ser no discurso de Jorge Jesus. Isso não é teórico, né, Felipe? Os jogadores falam sobre isso, aqueles que já passaram pelo Flamengo. O Fábio Luciano senta aqui nesse sofá, ele não senta aqui nessa poltrona porque é desconfortável para ele, ele prefere o sofá, ao contrário de mim aqui. Não é um problema de hérnia de disco, né? Uma coisa mais complexa para mim, né? Não para ele. E ele fala muito sobre isso, sobre o que significa do ponto de vista do estímulo do jogador, da confiança e do empurrão que times de futebol têm para atingir, para buscar pelo menos o seu melhor. Quando o ambiente pega mais confiança, né? Os jogadores, é um lugar especial. A torcida sempre dando show, Maracanã, com uma atmosfera que é uma das marcas crescimento agora para frente, é só evoluir outros torcedores cada vez mais, porque no final das contas todas as torcidas podem construir esse tipo de ambiente, mas nem todas as torcidas constroem esse tipo de ambiente. Elas podem, mas nem todas constroem. A do Flamengo constrói, e não é por isso que a gente vai deixar de falar que é uma situação diferente. Os jogadores que têm essa vivência falam sobre isso, os treinadores também. E fica difícil para qualquer pessoa discutir. O ambiente é capaz de fazer alguns jogadores se retraírem, sim, mas de maneira geral, um time de futebol com essa retaguarda por trás é um time de futebol melhor e mais perigoso. Pois é, e olha, esse empate no Maracanã manteve o Palmeiras sem vitórias ainda no Campeonato Brasileiro. Porque talvez lá na frente, a hora que afunilar a Conmebol Libertadores, as coisas se invertam. Então era muito importante para o Palmeiras somar pontos agora com seus principais jogadores. E isso não vem acontecendo.